Um vírus é um micro-organismo infeccioso muito pequeno, que precisa de uma célula hospedeira para se reproduzir. Ele invade células, usa as estruturas delas para criar cópias de si mesmo, e assim pode causar doenças em organismos como humanos, animais e plantas. Os vírus têm mecanismo de infecção viral, que no caso consiste na entrada do vírus no hospedeiro. A infecção viral começa com o vírus entrando de uma forma de entrar no corpo do hospedeiro. Existem diferentes portas de entrada que o vírus pode utilizar, dependendo de sua estrutura e do tipo de tecido que infecta. O vírus pode também acessar o corpo humano através de várias maneiras, pela pele, pelas mucosas e transmissão por fluidos. A replicação viral, uma vez dentro do organismo, o próximo passo para o vírus é se multiplicar, um processo que ocorre quando ele encontra uma célula-alvo para invadir e utilizar sua estrutura para se replicar. Após a entrada, o vírus precisa se ligar a células que contêm receptores específicos. Nessa fase envolve a adesão. O vírus se liga a receptores da superfície da célula, facilitando a penetração. O vírus pode entrar na célula por endocitose ou fusão da membrana e a liberação do material genético. Uma vez dentro, o material genético do vírus é liberado e começa a se replicar utilizando a maquinaria celular do vírus, do hospedeiro. Disseminação. Para que uma infecção viral se propague pelo corpo, precisa-se promover no local inicial de infecção para os tecidos e órgãos. Esse processo pode ocorrer de forma localizada ou sistêmica. Após a replicação inicial, o vírus pode permanecer localmente, mantém-se no local de infecção e causa danos teciduais diretos. Acesso ao tecido-alvo. O acesso ao tecido-alvo. Nem todos os tecidos e órgãos do corpo são igualmente suscetíveis a infecções virais. O tropismo ou afinidade do vírus por certos tecidos determina onde a infecção se manifesta. A infecção pode se manifestar em órgãos ou tecidos específicos, dependendo do tropismo do vírus. O acesso ao tecido-alvo pode ocorrer por viremia ou caminhos alternativos. Patogênese viral, o mecanismo de dano celular. O impacto de uma infecção viral no corpo depende de como o vírus afeta a célula que ele invade. Esses danos podem variar de morte celular direta a alterações no metabolismo celular, causando uma gama de efeitos. Morte celular, alteração do metabolismo celular, infecções persistentes. A resposta inflamatória é uma resposta natural do sistema imunológico à infecção, mas em alguns casos ela pode causar mais danos aos tecidos e intensificar os sintomas da doença. A resposta do sistema imunológico ao vírus pode resultar em inflamação, que é uma resposta natural do corpo, mas que também pode causar dano. Fatores determinantes para a doença viral. Fatores virais. A capacidade de um vírus causar uma infecção grave depende de suas características específicas, como a cepa e os valores de virulência. Essas características variam entre diferentes tipos de vírus. A gravidade de uma infecção viral é determinada por uma combinação de fatores virais e do hospedeiro. Cepa do vírus. Diferentes cepas podem ter diferentes capacidades de virulência. Fatores de virulência. Estruturas e proteínas virais que facilitam a infecção, como hemaglutinas ou proteases. Fatores hospedeiros. Além das características do vírus, o estado de saúde e o perfil imunológico do hospedeiro são fundamentais para determinar a evolução e a gravidade da infecção. Fatores de um hospedeiro incluem o estado imunológico, a idade, as comorbidades e a genética e a predisposição do indivíduo. A resposta imune do vírus é a resposta inata. A resposta inata é a primeira linha de defesa contra infecções virais, atuando de forma rápida e não específica para combater o avanço do vírus. A resposta inata inclui interferons, essas proteínas produzidas por células infectadas que ajudam a interferir na replicação viral em células vizinhas. Células natural de Killer. Essas células atacam e destroem células infectadas que não apresentam os marcadores normais da superfície celular. A imunidade adaptativa consiste a resposta imune adaptativa entra em ação mais tarde, sendo mais específica e eficaz em reconhecer e atacar o vírus. Ela envolve células e anticorpos específicos. A imunidade adaptativa inclui as células T e anticorpos. A imunopatologia. Embora a resposta imune seja essencial para combater as infecções virais, ela também pode, paradoxalmente, contribuir para o desenvolvimento de certos sintomas e danos teciduais. Embora a resposta imune seja essencial para a defesa, podem também contribuir para patogênese, que no caso consiste em reações inflamatórias e efeitos colaterais das respostas imunes. Exemplos de infecção virais clássicos são a herpes, o HSV, o vírus da hepatite e
HIV. Meu nome é Alexandre e eu vou falar sobre os agentes antivirais. Agentes antivirais são substâncias utilizadas para prevenir ou tratar infecções virais, atuando de diversas formas para inibir a replicação do vírus no organismo. Eles podem bloquear a entrada do vírus na célula, impedir a replicação de seu material genético ou inibir a montagem de novas partículas virais. Alguns antivirais são específicos para determinados vírus, como os medicamentos utilizados no tratamento da gripe, HIV ou hepatite. É importante notar que, ao contrário de antibióticos que combatem bactérias, os antivirais não têm efeito sobre infecções bacterianas. O desenvolvimento de antivirais eficientes é crucial no controle de epidemias e doenças virais crônicas. Agora eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico laboratorial de doenças virais. O diagnóstico laboratorial envolve a identificação do agente causador da infecção através de métodos diretos ou indiretos. Entre as técnicas diretas, destacam-se a detecção de material genético viral, como a PCR, reação em cadeia da polimerase, que permite identificar vírus específicos, e a cultura viral, onde o vírus é isolado e identificado em células ou em tecidos. Já os métodos indiretos incluem a detecção de anticorpos no sangue, como testes sorológicos que revelam a resposta imune do paciente à infecção viral. Além disso, exames de imagem e testes rápidos também são utilizados para facilitar o diagnóstico, especialmente em epidemias. A escolha do método depende muito do tipo de vírus, do quadro clínico do paciente e da fase de infecção. Agora eu vou falar um pouco sobre o papilomavírus e o poliomavírus. O papilomavírus, que é o vírus do HPV, é um grupo de vírus DNA que pode causar infecções na pele e em mucosas, sendo transmitido principalmente por contato direto. Existem mais de 200 tipos de HPV, alguns dos quais estão associados a verrugas genitais, câncer cervical, anal e de garganta. A infecção pode ser assintomática, mas em alguns casos leva ao desenvolvimento de lesões precoces que, se não tratadas, podem evoluir para câncer. A vacinação contra o HPV é uma estratégia eficaz na prevenção dessas doenças. Já o poliomavírus também é um vírus DNA, mas a sua infecção geralmente não causa sintomas ou se manifesta com quadro leve. No entanto, em indivíduos imunocomprometidos pode levar a doenças graves, como a leucoencefalopatia multifocal progressiva, uma doença rara e fatal que afeta o cérebro. O poliomavírus está relacionado a algumas infecções em pacientes com HIV ou em transplantados, mas, ao contrário do HPV, não está envolvido em cânceres humanos. Importante lembrar que ambos os vírus têm formas de prevenção e tratamento diferentes, com o HPV sendo mais abordado devido à sua associação com câncer. Agora eu vou falar um pouco a respeito do adenovírus. O adenovírus, eles são vírus de DNA que causam uma variedade de infecções em humanos, afetando principalmente o sistema respiratório, gastrointestinal e ocular. Existem mais de 50 tipos de adenovírus humanos, que podem causar doenças como resfriados, faringite, conjuntivite, pneumonia, gastroenterite e infecções do trato urinário. A transmissão ocorre principalmente por via respiratória, mas também pode ser fecal-oral ou por contato com superfícies contaminadas. Em geral, as infecções por adenovírus são autolimitadas e leves, mas em alguns casos, especialmente em indivíduos imunocomprometidos, podem ser mais graves. Não existem antivirais específicos para tratar infecções por adenovírus, sendo o tratamento geralmente sintomático. Além disso, a vacinação contra alguns tipos de adenovírus é usada em ambientes militares para prevenir sustos. Boa noite, gente. Sou Argaio. Vou falar um pouco hoje sobre o herpes vírus humanos. O herpes vírus humanos é uma família de vírus de DNA, que inclui até 5 tipos de vírus, vamos dizer por assim. E eles têm um tempo de latência no organismo. Esse tempo de latência é o tempo que ele fica adormecido, vamos dizer assim, no organismo. E eles se manifestam em casos de muito estresse ou até baixa imunidade. Um deles é o HSV1. O HSV1, conhecido também muitas das vezes como sapinho, que é, no caso, o herpes de infecção oral. E também tem o HSV2, que é o herpes também, só que uma infecção mais, no caso, genital. E tem o citomegalovírus, que pode ser perigoso porque compromete o sistema imunológico de recém-nascidos.
E também tem o Epstein-Barr. O Epstein-Barr ele é relacionado ao sarcoma de Kaposi. O que é isso? É mais conhecido também como o vírus da AIDS. E tem o herpesvírus humanos, que é seguido do HIV também, só que tem uma derivação que o quê? Ele é mais silencioso, assim. E esses vírus, eles não têm uma cura, vamos dizer assim. Eles têm um tratamento hoje em dia já, que são feitos com alguns remédios que inibe o tempo de ação deles no organismo e também da propagação deles, do passar o vírus de uma pessoa infectada para outra, através de beijo ou através mesmo de relação sexual, que é o mais comum. Vou falar um pouco agora sobre o poxvírus. O poxvírus é uma família grande também de vírus de DNA, responsável por doenças como a varíola e também infecções em humanos. O poxvírus é principalmente o vírus da varíola, que foi erradicado no ano de 1980, com uma campanha de vacinação global. O vírus contido nessa vacina era o vírus da vacitina. A vacitina era contra a varíola, que era o vírus da varíola bovina, que pode afetar humanos pelo contato com animais infectados por essa varíola. Tanto que no ano, muitos fazendeiros que tinham criações de gado na época pegaram o vírus, alguns optaram por tomar a vacina, outros optaram por não tomar pelo fato de não acreditar, e a maioria dos que tomaram conseguiram sair dessa sem sequela, e os outros fazendeiros que optaram pelo fato de não tomar, pelo fato de não acreditar na ação da vacina, os que não chegaram a falecer ficaram com muitas sequelas naquele ano. E também tem o vírus ORF, que é também da família do poxvírus. Ele infecta humanos, porém humanos que têm contato com cabras e ovelhas. Como na época a criação de cabras e ovelhas era menor do que a criação de gado, os criadores eram em números menores e também a infecção foi em números menores, em menor escala, vamos dizer assim. E, além disso, esse vírus da família da poxvírus, ele tem alta resistência no ambiente que ele fica. E um diferencial dele é que ele se replica no citoplasma das células. Ao contrário da maioria dos vírus que só se replicam dentro do DNA das células. Vou falar um pouco agora sobre o parvovírus. O parvovírus é um tipo de vírus que afeta principalmente cães, mas também podendo afetar humanos e felinos. É um vírus que contém uma alta resistência no ambiente contaminado, podendo ficar semanas, na maioria das vezes até meses naquele ambiente, através de um gato ou através de um cachorro que a pessoa tem de criação. E quando ela afeta humanos, os principais sintomas da doença incluem vômito, diarreia, a diarreia muitas das vezes seguida com sangue, a febre e a perda de apetite. Esse vírus se dissemina de forma rápida e eficiente pelo fato de ele ficar longos períodos naquele ambiente. E existe muito fato também das pessoas, às vezes, um machucado na mão e cata as fezes de um felino ou às vezes de um cão que está com aquele vírus, e pelo fato de, às vezes, de uma gota, às vezes da urina contaminada ou às vezes das fezes, pode contaminar o humano. A disseminação do vírus ela ocorre com mais frequência em locais como canis, parques e clínicas veterinárias, que é onde tem mais o foco de gatos e cachorros. E, além disso, a fundamentação da vacina é muito bom para o controle de que menos gatos possam ser infectados, menos cães possam ser infectados e também poupar a vida de muitos seres humanos. Bom, paramyxovírus são uma família que inclui uma variedade grande de vírus, tais como vírus do sarampo, que causa o sarampo, uma doença respiratória altamente contagiosa, o vírus sincicial respiratório, ou VSR, que é uma das principais causas de infecções respiratórias em bebês e crianças pequenas. O vírus da parainfluenza humana contribui para doenças respiratórias, especialmente em crianças. O vírus Nipah, um vírus zoonótico emergente que pode causar doenças graves, e também o vírus da cachumba. A infecção por paramyxovírus pode levar a vários sintomas, que vão desde problemas respiratórios leves até sintomas neurológicos graves,
dependendo do vírus específico. Existem vacinas disponíveis para alguns, como a tríplice viral, sarampo, mucosite, etc. Os ortomixovírus são uma família de vírus conhecidos como Orthomixoviridae, que inclui os vírus da gripe e influenza. Eles são vírus de RNA de fita simples segmentada, envoltos por um envelope lipídico. A família Orthomixoviridae é composta por 5 gêneros principais. Entretanto, apenas os vírus influenza A e B são responsáveis por epidemias sazonais em humanos. Bom, o genoma dele é RNA de fita simples, segmentado de 7 a 8 segmentos, o que facilita sua recombinação genética entre diferentes cepas. Envolto por um envelope lipídico com glicoproteínas de superfície como a hemaglutinina, HA, e a neuraminidase, NA, que desempenham papéis importantes na infecção e são alvos de vacinas e antivirais. O vírus entra na célula hospedeira por meio da ligação da hemaglutinina aos receptores celulares, permitindo que o RNA seja introduzido na célula. Após a replicação, o vírus é liberado com o auxílio da neuraminidase, que permite a saída do vírus da célula. Os ortomixovírus, especialmente os da influenza, são conhecidos por causar pandemias, como a gripe espanhola e a gripe suína, devido à sua capacidade alta de sofrer mutações rápidas e rearranjos genéticos. Estes vírus são altamente transmissíveis e podem afetar não apenas humanos, mas também animais, incluindo aves e suínos, facilitando a recombinação de genes entre cepas humanas e animais. Bom, como prevenção e tratamento, a vacinação anual é a principal forma de prevenção contra a gripe sazonal, especialmente devido às mudanças frequentes nas proteínas de superfície. Além disso, antivirais como os inibidores de neuraminidase são utilizados para tratar infecções por influenza, reduzindo a gravidade e a duração dos sintomas. Bom, os rabidovírus pertencem à família Rabidoviridae, que inclui o vírus da raiva como membro mais conhecido. São vírus de RNA de fita simples, com uma estrutura em forma de bala. Esses vírus afetam principalmente o sistema nervoso central, causando encefalite em mamíferos, incluindo humanos. A raiva é transmitida pela saliva de animais infectados, geralmente por mordidas, e é quase sempre fatal uma vez que os sintomas se manifestam, embora possa ser prevenida com vacinação pós-exposição. Os filovírus pertencem à família Filoviridae, que inclui os gêneros Ebola-vírus e Marburg-vírus, responsáveis pela febre hemorrágica Ebola e pela febre de Marburg. São vírus de RNA de fita simples, com estrutura filamentosa. Esses vírus causam doenças graves, com alta taxa de mortalidade, caracterizada por febre hemorrágica, falência múltipla de órgãos e alta transmissibilidade em surtos. A transmissão ocorre em contato direto com fluidos corporais de pessoas infectadas. Não há cura, mas vacinas e tratamentos experimentais têm mostrado eficácia em surtos recentes. Os bornavírus pertencem à família Bornaviridae e o gênero mais conhecido é o mamália 1 ortobonavírus, que causa a doença de Borna. São vírus de RNA de fita simples e sua replicação ocorre no núcleo da célula hospedeira, um fenômeno incomum pelos vírus de RNA. Esses vírus afetam o sistema nervoso central, do mamífero e das aves, e a doença de Borna é caracterizada por sintomas neurológicos e comportamentais. Em humanos, infecções são raras e controversas, mas pesquisas sugerem que podem estar ligadas a alguns distúrbios psiquiátricos. Bom, os reovírus são membros da família Reoviridae e têm um genoma de RNA de dupla fita segmentada, o que permite uma alta variabilidade genética. São vírus sem envelope, com uma cápsula de múltiplas camadas, os que o torna altamente resistente a condições ambientais adversas, como pH ácido e temperatura elevada. Embora o termo reovírus seja associado a vírus respiratórios e entéricos, que inicialmente não pareciam causar doenças graves, hoje sabemos que alguns membros da família Reoviridae, como os rotavírus, são importantes agentes patogênicos. Os rotavírus, em particular, causam gastroenterite em crianças, levando a diarreia intensa e desidratação, especialmente em regiões com acesso limitado a cuidados da saúde. A vacinação contra o rotavírus é eficaz e amplamente usada para prevenir casos graves em crianças.
Em geral, os reovírus podem infectar tanto humanos quanto animais e são transmitidos principalmente por via fecal oral. A infecção por reovírus é comum em humanos, na maioria das vezes assintomática ou leve, mas em certos casos pode resultar em doenças respiratórias ou gastrointestinais leves. Boa noite, eu sou o Lucas e eu vou falar um pouquinho sobre o togavírus. O togavírus é uma família de vírus que inclui importantes patógenos, como o vírus da febre de chikungunya e o vírus da encefalite equina. Eles possuem um genoma de RNA de cadeia positiva e uma capside envolvida por uma membrana lipídica. A transmissão ocorre principalmente por mosquitos e os sintomas das infecções podem variar de febre, dor nas articulações, erupções cutâneas até encefalite em casos graves. Embora existam vacinas contra algumas doenças causadas por togavírus, como a encefalite equina, não há tratamento antiviral específico para a febre da chikungunya. O controle depende do manejo de mosquitos e medidas preventivas para evitar sua disseminação. Agora eu vou falar um pouco sobre o flavivírus. O flavivírus é uma família de vírus transmitidos principalmente por mosquitos e carrapatos, que incluem patógenos como os vírus da dengue, zika, febre amarela e encefalite japonesa. Esses vírus possuem um genoma de RNA de cadeia positiva e causam doenças que variam de febre e exantema até complicações graves, como encefalite ou hemorragias. A transmissão se dá principalmente através da picada de mosquitos infectados, como a Aedes aegypti. Embora existam vacinas eficazes para algumas dessas doenças, como a febre amarela e a encefalite japonesa, muitas delas não têm tratamento antivirais específicos. A prevenção depende do controle de mosquitos e da vacinação. Agora eu vou falar um pouco sobre o buniavírus. O buniavírus é uma família de vírus de RNA que inclui uma variedade de patógenos transmitidos principalmente por artrópodes, como os mosquitos, carrapatos e que podem causar doenças em humanos e até animais. Entre os vírus mais conhecidos estão os vírus da febre hemorrágica de Crimeia-Congo, o vírus da febre de Rift Valley e o vírus da febre de Lacrosse. Essas infecções podem levar a sintomas como febre, dor muscular, hemorragias e, em casos graves, até mesmo falência de órgãos. A transmissão ocorre por picadas de insetos infectados ou por contatos com fluidos corporais de animais doentes. Não existem tratamentos antivirais específicos para muitas dessas doenças, mas a prevenção é feita por meio de controle de vetores e, em alguns casos, vacinação, como no caso da febre hemorrágica de Crimeia-Congo. Agora eu vou falar um pouco sobre o arenavírus. Os arenavírus são uma família de vírus de RNA que podem causar doenças como a febre hemorrágica de Lassa, a febre hemorrágica de June e a febre de machupo. Esses vírus são transmitidos principalmente por roedores, que atuam como hospedeiros naturais a essa infecção. Ela ocorre quando uma pessoa entra em contato com a urina, fezes, saliva ou secreções de roedores infectados ou através da exposição a materiais contaminados. As doenças causadas por arenavírus podem apresentar sintomas como febre, dor muscular, fadiga e hemorragias. A prevenção envolve o controle de roedores, medidas de higiene rigorosas e algumas delas, como no caso da febre de June, vacinação. Não existem terapias antivirais amplamente eficazes para essas doenças, o que dificulta muito o tratamento. Os retrovírus são um grupo de vírus que possuem RNA como material genético em vez de DNA. Quando infectam uma célula, utilizam enzima chamada transcriptase reversa para converter seu RNA em DNA, o que é um processo único, já que a maioria dos vírus usa o DNA para produzir RNA. Esse DNA viral é então integrado ao genoma da célula hospedeira, permitindo que o vírus se replique junto com a célula. Exemplos conhecidos de retrovírus incluem HIV e causador da AIDS. A capacidade de integração do retrovírus no DNA da célula hospedeira é uma das razões pela quais as infecções por retrovírus podem ser altamente difíceis de erradicar. Eu vou falar também sobre o famoso coronavírus. É um vírus que causa a doença do Covid-19. Ela foi descoberta no final de 2019 em Wuhan, na China. Ela se espalha principalmente por gotículas respiratórias e seus sintomas podem variar de leves a graves, incluindo febre, tosse e dificuldade respiratória. A doença pode evoluir para pneumonia, síndrome respiratória aguda grave ou falência múltipla de órgãos, especialmente pessoas idosas com comorbidades. A pandemia levou a medidas globais de distanciamento social, uso de máscara e vacinação, que ajudaram a reduzir a transmissão.
E vacinas e tratamentos antivirais têm sido desenvolvidos a todo momento para combater o vírus, e os esforços continuam para entender suas variantes e melhorar o controle da doença, e assim podemos viver em paz no mundo globalizado. Hoje eu vou falar da hepatite. O vírus da hepatite são agentes causadores da hepatites virais, que são infecções que atacam o fígado. Os vírus da hepatite mais comuns no Brasil são o A, o B e o C. Vírus. As características da hepatite A, causada pelo vírus da hepatite HIV, é transmitido pela via fecal oral, ou seja, contato de fezes com a boca. É uma doença geralmente benigna, mas a letalidade e o curso sintomático aumentam com a idade. Vou falar da hepatite B. Transmitido pelo sangue e outros líquidos ou secreções corporais contaminados, pode ser transmitido em situações rotineiras, como compartilhamento de alicates de unha e etc. Hepatite C. Causado pelo vírus da hepatite C, HCV é transmitido principalmente pelo sangue. E também vou falar da hepatite D, mais frequente na região norte do Brasil. Precisa da presença do vírus tipo B, que é HBV, para causar infecção. A hepatite A é detectada por exame de sangue e não há tratamento específico. O paciente reage sozinho contra a doença. Já a hepatite B pode resistir no meio ambiente por cerca de 7 dias. Já o vírus da hepatite C pode sobreviver por até 72 horas fora do corpo. Também vou falar dos vírus lentos não convencionais, os prions. O que são os prions? Os prions são agentes não convencionais que causam doenças infecciosas lentas, juntamente com vírus convencionais. As doenças causadas por prions são distúrbios neurodegenerativos, raros que afetam o sistema nervoso e são sempre fatais. O que são os prions? Partículas infecciosas proteicas que não contêm material genético. Como funcionam? Uma proteína normal chamada prion celular, que é PRPC, muda sua forma e torna-se anormal. Como os prions se transmitem? O contato ou ingestão de carne contaminada, mutações espontâneas e hereditariedade, como se inativam. Não podem ser destruídos por procedimentos comerciais de inativação, como calor. Doenças causadas. Doenças de Creutzfeldt-Jakob, que é DCJ, Kuru-Gestman-Strauler, que é a GSS, insônia fatal familiar. Também vou falar um pouco do papel dos vírus na doença. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios que causam doenças em seres vivos, como humanos, bactérias e outros. Ao invadir as células e se multiplicar, destruindo-as e espalhando-se por outras células. Os vírus podem causar uma grave variedade de doenças, desde gripes até doenças mais graves, como febre amarela, raiva e AIDS. No entanto, nem todos os vírus causam doenças, e alguns podem ter um papel importante na manutenção do sistema imunológico. Os vírus podem alterar as funções das células que infectam, fazendo com que percam o controle da divisão celular e se tornam cancerosas, causar infecções crônicas como a hepatite B e a hepatite C, que podem durar anos ou décadas. O tratamento das viroses é feito, na maioria dos casos, com medicamentos que controlam os sintomas, como febre, dores, enjoos e vômitos. Os vírus também têm um papel importante no equilíbrio dos ecossistemas, na evolução e na plasticidade dos genomas, que na organização da cromatina e no desenvolvimento de órgãos em organismos multicelulares.